Olá, meus queridos alunos do SESC Cidadania, terceiros anos e supermédio. Vamos para mais uma aula, pessoal, de atualidades, tá? Lembrando vocês que essa aula será postada na plataforma, tá ok? Essa aula tem uma natureza mais informativa, ok? E, e nós vamos trabalhar, como sempre, né, uma temática mundo, uma temática nacional, ok? Então, vamos começando aqui a compartilhar o que temos para hoje, ok? Vamos lá. Pois então, gente, essa semana foi marcada por uma forte manifestação nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, Washington, em algumas grandes capitais, um manifesto pró-aborto, né? E aí volta-se à baila, né, a discussão sobre o aborto dentro dos Estados Unidos, ok? Por conta de quê? Por conta de que a Suprema Corte norte-americana, mais uma vez, será desafiada, né? Ela vai ter que se pronunciar. E eu vou analisar por quê daqui a pouquinho. O outro tema que nós vamos tratar, pessoal, de forma rápida, mais informativa, é que na semana, ou melhor, ficou definido, tá, para o dia 20 agora de outubro, né, a CPI vai concluir seus trabalhos, ok? O texto do relator será lido no dia 19 de outubro e no dia seguinte abrirá a votação, ok? Então, nós vamos trabalhar esses dois temas. Manifestações pró-aborto nos Estados Unidos e a conclusão da CPI da Covid ou CPI do Senado para analisar o trato do governo federal à pandemia, tá ok? Bom, então vamos ao primeiro tema. Bom, o que acontece, pessoal, sobre a temática do aborto na sociedade norte-americana, né? O que acontece é o seguinte, em 1969, tá, tudo começa quando uma garçonete, tá, norte-americana, ela recorre à justiça querendo o direito de abortar, né? Ela se vê grávida e ela tem o desejo de abortar. E ela move uma ação na justiça para que isso ocorra de forma legal. Bom, resultado, a justiça não deu parecer favorável a ela, tá? Mas ela recorre à Suprema Corte e a Suprema Corte, em caso de tempo processual, ela termina tendo a criança e a Suprema Corte não se posicionou, tá? Pouco tempo depois, a Suprema Corte retoma a ação dela, tá? Em 1973, a Suprema Corte norte-americana, que corresponde ao nosso STF aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte é o Supremo Tribunal Federal, tá? Só que aqui nós temos 11 ministros juízes, né? Enquanto que a Suprema Corte norte-americana é o número de 9, tá? Sempre tem que ser em número ímpar, né? Porque não pode ocorrer um empate. Bom, então, o que acontece, pessoal? Então, em 1973, tá? A Suprema Corte norte-americana, ela faz sua jurisprudência, ou seja, ela tem um posicionamento em relação ao aborto, né? Ou seja, dado o direito ao aborto, sim, tá? Em 1973, Suprema Corte americana, o direito ao aborto, né? Até 28 semanas de gestação, ou seja, até 6 meses de gestação, tá? A mulher decide, né, pelo aborto ou não, tá ok? E após esse período de 6 meses, o aborto só pode ser aceito em caso de perigo de vida da mãe, da gestante,
ok? Isso é a posição da Suprema Corte em 1973, tá, ok? Quando foi em 1992, a Suprema Corte norte-americana ela foi mais uma vez pressionada, tá, para dizer se modificava ou se conservava essa decisão, essa jurisprudência de 1973. Ela conservou o posicionamento de 1973, tá? Então, 1973, 1992, o posicionamento da Suprema Corte é a mesma. O que acontece, pessoal, de lá para cá, é que o federalismo norte-americano, né, entenda-se federalismo quando os Estados-membros possuem uma série de autonomias e competências, né? Podem legislar, os estados podem legislar desde que não firam, né? Desde que não lesem a Constituição Federal, né? E as decisões da Suprema Corte. Ou seja, a ideia é a lei federal, tá? ela, ela ter hegemonia, né? Ter o domínio, ela ser suprema em relação às leis estaduais. O que acontece de lá para cá, pessoal, é que alguns estados americanos, né, de tendências mais conservadoras, vamos assim dizer, legislaram, né, criando situações mais restritivas ao aborto, né? E, ao entender de juristas, né, ferindo a decisão da Suprema Corte, ou seja, leis estaduais ferindo a lei federal, tá ok? Alguns casos, por exemplo, o caso do estado do Alabama, né? Quer dizer, o Alabama praticamente vai banir a possibilidade do aborto, né? Em todas as situações, né? Salvo quando a mãe tem algum risco de vida. Tá? Mas, fora isso, praticamente impede-se o aborto no Alabama. Né? E nós vamos ter outros casos curiosos, como o caso da Geórgia, do estado do Mississippi, o estado de Ohio, né? Em que o que eles praticamente legislam, com algumas poucas diferenças, mais ou menos no geral. O aborto não pode decidir por aborto, né? Depois de 6 semanas de gestação. Apenas 6 semanas de gestação, corresponde aí mais ou menos um mês e meio, né? Não, após esse período, não pode decidir pelo aborto, tá? Que é o período que acredita-se que já se ouve o batimento cardíaco do embrião. Tranquilo? Então, quer dizer, o que temos? Né? Você tem uma decisão da Suprema Corte, uma jurisprudência da Suprema Corte, que vem desde 1973, ela novamente foi desafiada em 92, o posicionamento ficou o mesmo, né? A lei do aborto nos Estados Unidos, só que de lá para cá, os estados estão legislando e restringindo, né, a decisão pelo aborto. Tranquilo? Então, o que nós vamos ter daqui a poucos dias? Né? O Supremo, desculpa, a Suprema Corte, Suprema que para nós seria, né? A Suprema Corte norte-americana, mais uma vez, vai ter que decidir jurisprudência, ou seja, vai ter que tomar um posicionamento se vai conservar jurisprudências, né, desde 1973, ou se haverá modificações, tá? Mas o que muda nesse jogo todo? Aí que tá, pessoal. O que nós temos, esqueci de passar o slide aqui, mas mais ou menos isso praticamente que eu comentei, né, pessoal, está aqui nesse slide escrito, tá? O que nós vamos ter é que, atualmente, a composição, tá, dos membros da Suprema Corte norte-americana, tá, ela é mais, vamos assim dizer, conservadora. Tá? Principalmente depois que o presidente Donald Trump, né, o antecessor ao atual, o Joe Biden, o presidente Trump ele nomeou, se eu não me engano, 2 ou 3 novos ministros da Suprema Corte, que são da linha mais conservadora, portanto, da linha que mais busca restringir o direito ao aborto. Né?
Então, a expectativa é essa. Diante a isso, diante a uma Suprema Corte mais assim conservadora, né, movimentos pró-aborto nos Estados Unidos foram às ruas, ok? Então, o que cabe é a gente ficar aguardando qual o posicionamento, né, dos Estados Unidos. O Brasil tem sua lei do aborto, né? O aborto no Brasil é permitido, o Brasil não permite o aborto, né? O aborto no Brasil, vamos assim dizer, é proibido, salvo em algumas situações, né? Salvo, por exemplo, quando o embrião trata-se de um embrião anencéfalo, né? E o STF já se posicionou no passado sobre isso, né? Quando também há risco de vida para a mãe, quando também há em situações de estupro, tá? Mas tudo isso aí, pessoal, precisa do consentimento judicial, tá? Precisa de uma ordem judicial, tá? Uma ciência da justiça, tranquilo? Bom, esse é o nosso primeiro tema, tá? Em seguida, nós temos o tema sobre o fechamento dos trabalhos, está se aproximando, tá, pessoal, do fim dos trabalhos da chamada CPI da Covid, né? Que é uma CPI, toda ela feita dentro dos quadros do Senado da República Brasileira, tá ok? E aí, o que nós vamos ter? Né? Aquilo que eu já falei no começo da nossa aula. Está marcado para o dia 20 de outubro, tá? A votação do relatório. Um dia antes, nós vamos ter a leitura desse relatório, e a relatoria está nas mãos de quem? Do senador Renan Calheiros, tá? Um político muito conhecido, né? Muito traquejado, né? Um político que vem antes mesmo da época do governo Collor de Mello, tá? Tem uma carreira na Câmara dos Deputados, também no Senado, é político considerado experiente, né? É de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele fará a leitura do relatório, né? E, em seguida, no dia seguinte, nós teremos a votação. Tranquilo? Bom, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter nessa semana, na próxima semana, né? Nós vamos ter as últimas oitivas, tá ok? Onde a última oitiva vai ser com alguns dos médicos, né, que já passaram pela Prevent Senior, tá? O plano de saúde da Prevent Senior, né? Alguns médicos que foram demitidos, né, ou que pediram conta e saíram da Prevent Senior, acusam a empresa, né, num dossiê. Inclusive, a advogada desses médicos, desses ex-médicos da Prevent Senior, né, já esteve na CPI, tá? Foi ouvida, e há fortes acusações desses ex-médicos à Prevent Senior, no sentido, né, de que a empresa buscava omitir nos atestados de óbitos, né, a morte por Covid dos pacientes, né, que tinham passado pelo chamado tratamento precoce. Tá? Então, a empresa sofre essa acusação por conta do dossiê desses ex-médicos da Prevent Senior. Okay? Outra acusação também, tá? Que parece que é mostrado nesse dossiê, de que havia uma ligação, tá? Entre a Prevent Senior, o Conselho Federal de Medicina, tá? E o denominado, né, gabinete paralelo que assessorava o presidente Jair Bolsonaro, orientava o presidente Jair Bolsonaro. Então, as acusações são sérias, né? E essa semana agora, tá? Que vem, possivelmente as últimas oitivas ocorrerão ouvindo esses ex-médicos da Prevent Senior, tá ok? Bom, então é isso. No dia 20 será votado
o relatório e no dia anterior, dia 19, será lido. Qual seria, pessoal, qual o balanço que nós podemos fazer até agora da CPI no Senado sobre o enfrentamento, principalmente, né, o objeto mesmo da CPI como o governo federal, né, fez o enfrentamento à pandemia no ano passado e nesse ano. Né? Então, por exemplo, o balanço geral. A CPI já investigou, já foi chegando, né? Cerca de mais de 2.700 documentos chegaram às mãos da CPI, foram verificados. Outro dado importante também sobre essa CPI é que ela foi expedidos mais de 1.550 requerimentos, né, de convocação, etc., de exigências de documento, tá? Mais de 30 pessoas foram investigadas, tranquilo? Inclusive, né, nós temos alguns nomes nesse rol dos investigados, dos mais de 30 investigados, como o ex-ministro Eduardo Pazuello, tá? O atual ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, o ministro Onyx Lorenzoni, tá? E o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros. Tá? Outro dado também sobre a CPI, né, que é muito importante, que a CPI ela não pode indiciar, tá, e muito menos investigar o presidente da República. Tá? Repito, a CPI não pode indiciar, não é competência da CPI, ela não pode indiciar ou mesmo investigar o presidente da República. Tá. O que a CPI pode fazer quando fechar o relatório? Né? Ela vai remeter o relatório, tá, para a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, no caso, Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, para que ele abra, né, que ele faça um processo de abertura de um processo criminal no STF, né, contra a presidência da República, tá? Mas a CPI mesmo não pode, tá ok? Então, será endereçado à PGR e a PGR terá, tá, essa competência, né, de fazer, né, um indiciamento ao presidente da República, abrir processo criminal ao o STF, tá? A nossa Suprema Corte, né? Bom, então, é isso. Agora, tem um detalhe, pessoal. A bancada governista na CPI, né, promete, né, assim que o relatório for lido e for votado, tá bom? A bancada governista promete publicar um documento refutando, tá, todos os pontos do relatório do senador Renan Calheiros. Tá ok? Então, repito, a bancada governista promete produzir um documento onde eles vão buscar explicar, refutar, né, possíveis acusações da CPI, do relator, né, ao governo federal. Tranquilo? Então, encerramos por aí, tá? Um abraço a todos e semana que vem a gente se vê nas aulas. Um abraço, pessoal.